Boa tarde, hoje terça-feira, 13 de maio de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Natal terá 6 áreas de estacionamento público durante os Jogos da Copa. Lojistas de Natal já definiram o funcionamento do comércio durante o Mundial. 8 das 12 cidades-sedes ainda têm obras em andamento perto dos estádios da Copa. O vereador Jorge Câmara, do PCdoB de Natal, é o entrevistado desta terça-feira. Agora no RN Acontece. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal informou como vai funcionar o comércio da capital durante a Copa do Mundo. Nos dias dos Jogos em Natal, na Arena das Dunas, o comércio vai abrir normalmente. Os horários de funcionamento de shoppings, comércio de rua e supermercados só serão modificados durante as partidas da seleção brasileira. Nos jogos na Arena das Dunas, os 4 jogos que vão existir em Natal, até pela questão de nós termos uma quantidade de turista enorme na cidade, o funcionamento do comércio vai ser normal. Agora, nos jogos do Brasil, quando o Brasil for jogar, o comércio de rua vai fechar 2 horas antes e não abrirá, ou seja, não haverá retorno. Já os shoppings, por ter, digamos, coisas específicas de cada shopping, eles deverão abrir, talvez uns, fechado em 1 hora e abrir 1 hora depois, outros fechar 2 horas antes e abrir 2 horas depois. Já os supermercados praticamente só pararão 30 minutos antes dos jogos e já voltarão 30 minutos depois do Jogo do Brasil. Mesmo com as mudanças nos horários de funcionamento do comércio em Natal, o dirigente da CDL está otimista. Durante o Mundial, a expectativa é de um aumento de até 4% nas vendas. Eu acredito que o comércio e a parte de prestação de serviço, você vai ter alguma coisa a maior, porque você vai ter muito turista na cidade. Então, que você perder no horário que você está fechando, você vai recuperar nos outros horários e nos outros dias. 8 das 12 cidades-sedes ainda têm obras em andamento perto dos estádios da Copa. Em alguns, andaimes e tapumes ainda estarão no trajeto dos torcedores que vão assistir os Jogos do Mundial. Há quase 5 anos foi anunciada a lista das 12 cidades-sedes da Copa do Mundo no Brasil. Hoje, faltando um mês para o Mundial, o tempo que já parecia curto para tanta obra está praticamente esgotado. Entre as 45 obras de mobilidade urbana anunciadas pelo governo federal, 10 são referentes a melhorias no entorno dos estádios, somando obras em aeroportos e portos. O investimento foi de quase 15 bilhões de reais. Em 8 cidades-sedes, tapumes, andaimes, desvios e canteiros farão parte da Copa. Em Natal estão sendo construídos ao todo 6 túneis, 2 viadutos e 2 passarelas. Todas as obras, olha só, bem próximas da Arena das Dunas. A prefeitura garante, no entanto, que pelo menos 5 túneis e o viaduto principal serão entregues até o final do mês de maio. Tá em cima e a obra tá aí, o buracão é enorme. Pode sair no próximo ano, mas esse ano não sai mais. Porque desse ano eu acredito que não, viu? É onde nós temos concentrado os maiores esforços de garantir os espaços livres para a chegada dos espectadores, chegadas de equipamentos. Além de Natal, as outras cidades-sedes que ainda têm obras no entorno dos estádios são Porto Alegre. Ainda faltam um viaduto e um corredor de ônibus ao redor do Beira-Rio. Rio de Janeiro, apesar de a passarela Luciano do Vale, que liga o Maracanã à Quinta da Boa Vista, estar pronta, a estação de trem ainda está em obra. Em Fortaleza, uma das vias de acesso está finalizada e foi usada na Copa das Confederações. Mas uma rotatória, um túnel e 2 avenidas não estão. Belo Horizonte ainda tem uma avenida e um viaduto inacabados. Em São Paulo, um terminal de ônibus e uma alça de acesso a uma avenida ao redor do Itaquerão também estão incompletos. Em Manaus, uma avenida também não foi concluída. E perto da Arena Pantanal, em Cuiabá, um túnel está inacabado. Recife, Curitiba, Salvador e Brasília finalizaram todas as obras no entorno dos estádios. Olha, eu torço para que as obras fiquem prontas mesmo no final deste mês, como prometeu o prefeito Carlos Eduardo Alves. Mas, como várias pessoas que foram entrevistadas na reportagem, ainda há muita dúvida,
se essas obras realmente vão ficar prontas. A gente fica torcendo. Eu estou na torcida, antes de torcer pelo Brasil no Mundial. Vamos aqui para as manchetes dos jornais locais nesta terça-feira. A Tribuna do Norte diz aqui, sobre o assunto que a gente estava tratando agora, as obras. Prudente será interditada à noite e fins de semana. Após uma semana de impasse a respeito da interdição total da Prudente Moraes, a Prefeitura de Natal anunciou que não vai mais bloquear a estrutura por 20 dias seguidos, como pensado no início. A solução para dar agilidade às obras de mobilidade é realizar o fechamento completo da via no período noturno e nos finais de semana, o que reduziria aí o impacto do trânsito na cidade. O Novo Jornal dá destaque aqui ao camarada que ameaçou o presidente do Supremo Tribunal Federal de morte. Está aqui a derrota do Botocudo, Sérgio Botocudo Aimoré, que usou o Facebook para ameaçar o presidente do STF. Ele atuou na eleição do PT daqui do estado e ajudou o vereador petista Fernando Lucena. Mandado de intimação da PF está em aberto. Nesse caso aqui, ameaças foram apagadas. Esse camarada disse que Joaquim Barbosa merece um tiro na cabeça, coisa radical, complicada. Veja a seguir, Natal terá 6 áreas de estacionamento público durante os Jogos da Copa. Eu volto em instantes, o RN acontece. O assunto é Copa novamente, hein? Natal terá 6 áreas de estacionamento público durante os Jogos do Mundial do Futebol. Ônibus gratuitos também serão colocados à disposição dos torcedores. Os pontos de estacionamento ficam até 2 quilômetros de distância da Arena das Dunas. Serão quase 3.000 vagas disponíveis para os torcedores em 6 locais diferentes. Já está tudo certo com a própria UFRN, né? Carrefour, como também o Midway, também já está tudo confirmado, e também ali no Natal Shopping. Em todos os pontos, o torcedor terá a opção de ir até o estádio utilizando gratuitamente linhas circulares de ônibus. Saindo lá da Roberto Freire, do Bom Preço, da UFRN, né? Também lá no Midway também está previsto, e da rodoviária nova ali na Capitão Mogovia. E todos esses acessos a esses circulares se dará com a apresentação do ingresso que dá acesso à Arena das Dunas. Dentro do cronograma de atividades da Assembleia Legislativa, a Assembleia Itinerante e a Assembleia Cidadã se instalam amanhã no município de Pacifica, na região agreste. Será o segundo município a receber os parlamentares no ano de 2014. A partir das 10 horas desta quarta-feira, os deputados estarão no Centro Comunitário de Múltiplo Uso, no município de Pacifica. A primeira edição do ano foi realizada em Alto do Rodrigues. Os técnicos do Legislativo fizeram o levantamento das necessidades dos moradores da região nas localidades e também nas especialidades médicas, sociais e educacionais. A partir de maio, os projetos serão interrompidos por conta do período eleitoral, como determina a legislação. O PROCON do Rio Grande do Norte realiza esta semana a Operação Cardápio, que vai fiscalizar a cobrança de preços abusivos durante a Copa do Mundo. Há alguns dias, o natalense vem usando as redes sociais para denunciar os preços abusivos dos alimentos cobrados na cidade às vésperas do início dos Jogos da Copa do Mundo. Na internet, são muitas reclamações e nas ruas, os consumidores já estão preocupados. Eles vão se aproveitar para querer vender um pouco mais caro, devido ao jogo que vai ter, né? Eu acho que é por causa da Copa, eles estão se aproveitando. As reclamações dos natalenses viraram caso para o PROCON. O órgão de defesa do consumidor está recolhendo de bares e restaurantes os cardápios para comparar os preços dos alimentos antes e depois do Mundial. 20 cardápios já foram recolhidos pelo PROCON desde a última sexta-feira, quando o órgão começou a fiscalização aqui em Natal. A ação atende também uma exigência do Ministério da Justiça, que quer que os PROCONs das 12 cidades sedes da Copa do Mundo monitorem os preços praticados no mercado durante os jogos. Estamos já deixando uma notificação para que seja apresentado entre o período entre 15 e 20 de junho os preços praticados naquele momento,
em que está acontecendo a Copa na nossa cidade. E após a Copa, o PROCON deverá retornar aos restaurantes para fazer novamente um levantamento do preço praticado após a Copa. E a população deve estar atenta. O Código de Defesa do Consumidor proíbe o aumento excessivo de preços sem justa causa. Caso constatado alguma abusividade, não sendo justificado pelo fornecedor, aí sim o PROCON fará a parte que compete a ele, que é a sanção administrativa. Eleições de 2014, com as datas dos primeiros debates eleitorais na TV já acertadas, a direção de jornalismo da Band e os partidos estiveram reunidos ontem em São Paulo para definir os últimos detalhes da produção. Representantes dos diretórios estaduais e a direção de jornalismo da Band acertaram as regras do primeiro debate entre os candidatos a governador. As datas já estão definidas, 14 de agosto e, em caso de segundo turno, 9 de outubro. Na reunião foi apresentada a proposta do cenário e detalhada a cobertura dos diversos veículos do grupo Bandeirantes. A próxima reunião com representantes dos diretórios nacionais será no dia 23 de maio. O primeiro debate presidencial na TV Band, também está marcado, confirmado pelos partidos para o dia 21 de agosto. Se houver segundo turno, os candidatos à presidência da República voltam a debater na Band no dia 14 de outubro. Então não perca essa data, 14 de agosto teremos aqui em Natal o debate para governador. No próximo bloco eu vou entrevistar o vereador Jorge Câmara, do PCdoB. Eu volto em instantes com o RN Acontece. A CEI da bilhetagem única segue com os trabalhos na Câmara Municipal de Natal. Os vereadores já ouviram muitos atores importantes nesse processo. Meu convidado hoje é o autor da CEI, o vereador Jorge Câmara, que também faz parte da comissão. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, você, telespectador. Qual é o balanço que o senhor faz dos depoimentos até o momento? Diógenes, nós estamos na condição de relator. Nós estamos nessa fase, concluindo essa fase de obter informações, Nós, até o dia 28, instalada no dia 14, até o dia 28 nós recepcionamos documentos. Documentos dos gestores, tanto da CEMOB como a própria Procuradoria passou também algumas informações, o Procurador-Geral. E também dos permissionários, de ônibus e permissionários de... No caso dos ônibus, são os concessionários. No caso do eu também achava que era concessionário, mas eles são... quando a gente recebeu documento, os contratos são de permissão. Que não difere muito, porque quando é empresa é concessão. Mas porque também não teve ainda, essa vai ser a primeira licitação do processo. E aí sim serão concessionários, O que era assim, a gente entendia que havia um contrato padrão para as 177 permissões de opcionais e um contrato padrão para as concessões para as empresas, que eram representadas pelo Seturne. Acabou, a gente ficou confirmando que os contratos que veio também eram formatação de permissão mesmo, também, que é um contrato precário de certa forma, E a exemplo dos taxistas, Isso. Taxistas aí veja só, essa fase é de recepcionar essas informações e as informações não vêm só por documentos. Era importante ouvir, depois que a gente analisou rapidamente os documentos, eu como relator tive a responsabilidade de analisar mais em profundidade do que os demais colegas, para poder fundamentar, inclusive, os questionamentos nas oitivas das testemunhas. E aí ouvimos a secretária Alexina, da CEMOB, no mesmo dia, no dia 5, à tarde, ouvimos o Procurador-Geral do município, que é o responsável por orientar a legalidade dos atos do poder da administração pública em geral, e do Poder Executivo, e ouvimos posteriormente o Citoparne, a cooperativa Transcop Natal e o Seturne, além do próprio
dentro do Seturne, a gente entendia que Natalcard era uma empresa, mas deixa que era uma marca de fantasia. Dentro do Seturne, na tecnologia com a Fujitec, tem a tal da Natalcard. Então, a pessoa responsável dentro do Seturne, o gerente administrativo pela Natalcard, também foi ouvido, né? E agora está faltando ouvir a Fujitec, que é essa empresa que há 8 anos já opera com essa tecnologia junto ao Seturne, né? E alguns permissionários da Transcop, e para a gente poder fechar essa etapa e aí já ir partindo para a elaboração do documento final. Esse documento final vai tentar apontar o quê, né? Primeiro, a constatação que fazemos é que esse atraso, né, na implantação, descumprindo a legislação, ele implicou, de cara, um prejuízo à população. Qual é o prejuízo? Na formatação da operação do sistema. Você vai para um ponto de ônibus com um cartão só, e aí chega um ônibus vazio e uma van lotada, ou o contrário, e aquele seu cartão só dá acesso a um, então você está tendo uma restrição no uso que vai rebater no seu dia a dia de chegar atrasado no trabalho, de perder o local de perder a hora do estudo, de voltar para casa atrasado. Tudo isso comporta um rebaixamento na qualidade da prestação do serviço, né? Então, já tem esse prejuízo. Agora, decorrente disso, essa não implantação foi porque o Seturne tem um controle efetivo absoluto, e desse controle absoluto gerou algum prejuízo? Por exemplo, se o setor privado tem controle absoluto, ele pode muito bem dizer, ó, eu transportei esse mês 500 mil passageiros e tem transportado 600 mil. Não estou acusando que ele fez isso, mas qual é a garantia que tem o poder público de que isso não acontece em desfavor da sociedade? Porque aí você teria uma redução, né, na receita tributária decorrente do ISS do setor, né, por exemplo. Ou uma majoração de passagem indevida. Você tem o monopólio dos dados, você diz, não, a minha planilha aponta para tanto, e de repente o poder público não tem o mesmo patamar de informações. Mas então, para evitar isso, a gente quer apurar realmente se isso também implicou perda para o município, né? Nesse caso, do aumento da passagem, da majoração, nós temos aí 42 meses. Não, eu estou falando, estou falando em tese, quando apenas o setor privado tem o controle, quem garante que a defesa do interesse público vai acontecer? O monopólio da informação. O monopólio da informação, exatamente, que é poder, né? É poder decisório na hora de aí o poder público vai confrontar assim, não, mas você não tem os dados, não, mas é para ter os dados, né? Desde as manifestações de junho do ano passado, vereador, principalmente o sistema de transporte coletivo de todas as cidades vem sofrendo uma pressão, e algumas mudanças têm ocorrido. Em Natal, por conta de todo esse movimento, você teve discussão de gratuidade nas escolas públicas. Aqui parece que a lei aprovada só contempla a rede municipal de ensino. Você tem essa questão da bilhetagem única e também da licitação maior. Em relação à bilhetagem, o que é que diz a lei aprovada no ano passado? Diz que a bilhetagem é para ser única. Uma bilhetagem, ela é unificada para os dois sistemas, que o seu cartão, na hora de usar, dê acesso aos dois sistemas, né? Nós fomos visitar Fortaleza, porque é um sistema semelhante, e antes da licitação dos ônibus em julho de 2012, e antes da licitação das vans, né, dos micro-ônibus em dezembro de 2012, já se praticava há mais de 3 anos a unificação da bilhetagem em favor do usuário, da sociedade. Então, isso aí, essa é uma questão. Agora, se a tecnologia usada é uma tecnologia única, ou duas tecnologias que chamam interoperabilidade, mas não interessa, entendeu? Qual é melhor? Aquela que o seu custo não vem implicar um aumento na passagem, entendeu? A tecnologia mais apropriada é que dê conta, né, do suporte técnico, sem perigo de colapso do sistema, e que seja o preço mais acessível possível. Aí eu lhe pergunto, agora, o que é que determina a lei do ponto de vista da venda da... Determina que é feito pelo poder público. Tanto é que, por essa razão, muito boa a sua pergunta, porque a gente teve que fazer a alteração na própria lei orgânica. O setor do Seturne tem um poder muito grande, e ele ajudou a si próprio, quando em 90, ao fazer a lei orgânica do município de Natal, ele interferiu dentro da Câmara e garantiu que só com 14 votos, hoje com 20, que é 2/3, é que você pode mudar a lei orgânica, e já constava que a venda era feita pelo setor privado. Então, nós estamos, em decorrência dessa lei, que foi a lei 6.410, de 27 de setembro, nós fizemos, no final de outubro, a aprovação de uma emenda à lei orgânica para comportar essa nova situação, adequando ao que a Constituição diz, que é o município que tem que ter o controle. Por isso é que foi determinado pela emenda à lei orgânica, em sintonia com essa lei nova, justamente a partir de 1º de novembro, foi publicado em Diário Oficial, e o decreto de fevereiro já trouxe essa inovação, por isso que era para ser feito dessa forma. Agora, você levantou uma questão no país inteiro, que tem 2 dados importantes acontecendo. Primeiro, depois das manifestações de junho, o governo federal vai jogar 50 bilhões de reais
nas cidades brasileiras, e tem uma proposta de emenda à Constituição de Erundina, a PEC 90, que estabelece agora, a partir de agora, já aprovada em 2 votações na Câmara, faltando o Senado, que estabelece no rol dos direitos fundamentais do artigo 6º da Constituição o direito ao transporte. Como foi feito com a habitação e com a alimentação em 2010 e 2000, né? É que nesse rol do direito à saúde, à educação, também incorpora o direito ao transporte, o que pode ocasionar uma política de Estado, inclusive sem contrapartida do município, sem ter dinheiro da União jogado no sistema pela gratuidade do sistema como um todo. Isso é um debate muito importante, que as cidades poderão ter um grande ganho, não só Natal, mas o país inteiro. Além da questão da gratuidade, eu lhe pergunto que ontem, acompanhando o depoimento do Dr. Agnello Cândido, que é o presidente do setor, ele bateu muito na tecla do investimento. Nesta área, as empresas de transporte coletivo fizeram investimentos aí, não dá para não reconhecer. Nessa questão do investimento, já dá para ter alguma conclusão? O Poder Público Municipal também contratou uma OCIP, uma organização social, né, de sociedade civil de interesse público, uma OCIP, sem fins lucrativos, para fazer esse estudo, essa consultoria, a IDESTRA, né, Instituto de Desenvolvimento de Transporte, enfim. Esse instituto está fazendo esse estudo para o poder público. Na verdade, tem que ter o investimento tem que ser bancado por alguém. Se o controle é público, o investimento... Mas até agora, o sistema que existe foi feito um investimento. O sistema da Fugitec, o sistema da Fugitec, ele opera desde 2006. 8 anos depois, agora em 2014, terminou o contrato de março para maio. Então já é para uma outra empresa, Transdata, que vai chegando para essa tecnologia do Seturne. O que nós estamos dizendo? Que nessa mudança da tecnologia, que já fosse feito, né, dentro dos parâmetros da lei, com licitações, enfim, que já fosse feita uma modificação para pegar o sistema integrado com os 2 sistemas, dando acesso e inclusive discutido no plano de mobilidade urbana a própria questão da integração metropolitana. Aí continuamos essa questão do investimento. Quer dizer, o investimento foi feito pelo Seturne. Quem vai fazer esse investimento agora? É a Prefeitura? Essa conta vai ser dividida por todos os atores aí desse processo? Para implementar a lei, esse investimento tem as responsabilidades de cada setor, de todos. Tanto o setor Parne quanto o Seturne, pelo seu tamanho de escala, 1% em relação ao outro, mas o poder público também tem essa obrigação de ter o controle. Para ter o controle, tem que dominar a tecnologia. E tem que entrar porque, com recurso. Mas a Prefeitura tem recurso para... Veja só. Tem recurso para isso, tem capacidade financeira para isso e mais. Na verdade, isso aí não é almoço grátis. Isso é repassado para o custo da passagem. Alguém vai pagar. A questão é se essa operação é feita com o poder público, que tem um controle público, ou se é feita com o setor privado. Mas, de todo jeito, ele vai com o IPK, com outros componentes, vai para aquele custo. Desde o antigo JPOT, que fazia esses cálculos, vai para o custo da passagem, mesmo que seja com dados atualizados, hoje com metodologias atualizadas, mas passa por esse controle. Alguém compra a tecnologia e repassa esse valor para o usuário, que é quem paga a passagem. Ontem, no depoimento do Agnello Cândido, o presidente do Seturne, surgiu um número, que seria o número dessa implantação de todo o sistema. R$1 milhão. É isso mesmo? Como esses dados estão apenas com o Seturne, eu teria que nascer... Mas foi colocado esse valor ontem? Então, na pergunta que nós fizemos, né, foi informada essa cifra, né? Matemática é uma ciência exata. Quando você bater os números, você vai ver se realmente vai ser isso. A SEI deverá também ter elementos para tirar suas conclusões a respeito disso. Se isso aí é de mais, é de menos, ou é de bom tamanho, a vida vai dizer, né? E esse é uma das utilidades dessa SEI, que inclusive foi questionada, porque logo que o senhor apresentou o pedido de instalação da SEI, a Prefeitura disse que a implantação está em curso, tem datas estabelecidas, inclusive o prefeito voltou a falar. Veja o que aconteceu. E aí eu lhe pergunto, depois que foram estabelecidas essas datas, ainda há a necessidade desse trabalho dos vereadores? Porque, na verdade, hoje já estão completando 7 meses e meio. Hoje é que dia 13 de maio. Desde a aprovação da lei. 7 meses e meio da aprovação da lei, 6 meses e 13 dias da aprovação da emenda à lei orgânica, mais de 3 meses da aprovação do decreto. Teve um decreto, e agora decreto de fevereiro, estabelecendo de um mês depois. Exatamente, 10.193, esse decreto que foi descumprido, né? Então, o que acontece? Ontem, no depoimento, o Agnello Cândido, ele disse, inclusive, já assinou, rapaz, no próximo 10 dias, já podemos nos reunir em 10 dias, quer dizer, havia muitas dificuldades anteriores, inclusive o Seturne tinha dificultado. Então, o senhor acredita que o trabalho da SEI tem facilitado, inclusive, que os atores se sentem à mesa para conversar e resolver o Primeiro, porque a SEI não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa séria. A SEI não está aqui para apontar culpado e dizer que alguém está para apurar os fatos, né? O verbo que se
que se conjuga no ACEI, não é defender nem acusar, é apurar, é investigar. E na investigação nós vamos chegar a essas respostas, a essas verdades, né? Agora, de cara... Diferentemente de outras que trabalham geralmente com denúncias, denúncia de corrupção, de desvio, essa não tem esse perfil. Porque essa partiu de um fato determinado. Ela partiu de um fato que foi o descumprimento da lei. E aí o regimento diz, olha, atenta contra a ordem jurídico, constitucional, legal, econômica e social. Pelo descumprimento, o prejuízo à sociedade, foi por isso que foi tão rápido. Em 40 minutos nós pegamos a assinatura de pessoas de perfis bem diferentes, de bancadas de situação e de oposição, que de imediato, né, subscreveu comigo as 10 assinaturas, que é o mínimo, para a gente poder, inclusive foi chegado de imediato já aprovado. Então, diante disso, a ACEI também dá transparência, porque a sociedade está vendo o que está acontecendo. Então, com isso, tem mais agilidade e as pessoas se sentem pressionadas também a cumprir a lei, porque senão fica realmente, quem fica mal na foto é exatamente aqueles que estão desmascaradamente cumprindo a lei. O trabalho da comissão vai focar na bilhetagem única, ela não vai discutir gratuidade das escolas, porque tem um fato determinado, ou também a licitação em si, a mais geral. Onde é que ela pode chegar? Ao discutir a bilhetagem única e as dificuldades, para você saber a natureza das dificuldades. Isso pode ter consequências. Vai ser consequência. É porque alguém tem o controle e quer continuar com esse controle, e a bilhetagem única, já que é feita com um modelo público, perde o controle privado. Então, isso aí interferiu no processo ou não? Vamos investigar. Não tem como não investigar isso. Agora, gratuidade e outras questões são de outro foco, que podem ser objeto de outras iniciativas também da Câmara Municipal, do Ministério Público, enfim, né, da sociedade. Até quando a ACEI prossegue com os depoimentos? Hoje parece ter uma reunião mais de discussão do que foi já feito até agora, mas a fase de depoimentos segue até quando? Nós precisamos ouvir ainda a Fugitec. Como ela tem sede em Fortaleza, essa empresa que tem essa tecnologia, que está concluindo o contrato, porque muitas informações podem também advir, né? Quando a gente tentou ouvir o pessoal de Natal Card, na verdade a gente queria informações de natureza técnica para poder servir de base também para a formatação do nosso relatório. Então, constatamos que isso podem surgir essas informações também com a Fugitec. Vamos tratar na reunião de hoje, o último depoimento que falta da Fugitec, o seu representante, que mora em Fortaleza, que deve estar vindo aqui nessa semana para a próxima, e tentar adequar, talvez sexta-feira de 16, ou na segunda, não sei, mas que a gente possa, o mais rápido possível, concluir essa fase de testemunhas, né? E aí juntar com os documentos e começar a formatar o nosso relatório final. O relatório tem prazo já? Do dia 14 de abril, você conta 4 meses, que é o prazo regimental, após instalado, né, 120 dias. Certamente não vai levar tanto tempo assim. Se precisasse de mais tempo, a gente teria como trabalhar no próprio regimento da Câmara a sua prorrogação por um período determinado, sei lá, 30 dias, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter condição de aprontar esse material todo, né? Concluir esse trabalho bem antes desse prazo de 120 dias. Nesse momento final da entrevista, eu queria um comentário do senhor sobre os planos do PCdoB para as eleições estaduais. O PCdoB, nosso objetivo é não só manter como ampliar nossa presença na Assembleia Legislativa, né? Então tem uma nominata aí de 20 a 25 nomes, tratando exatamente de apresentar ao Rio Grande do Norte nossas alternativas para que a gente possa sair das eleições, né, com essa ampliação da presença dos comunistas na Assembleia Legislativa. O já definiu quem vai apoiar na majoritária? Nós passamos um certo tempo aguardando que se resolvessem as indefinições, Diógenes, e agora estamos tratando da majoritária. Tratamos de construir essa nossa nominata, dá muito trabalho construir a nominata em todo o estado, né? E por categoria, por segmento. Proporcional, que é o foco do PCdoB e o principal objetivo nas eleições. Com quem o PSDB vai fechar aliança? Já tem PCdoB... Estamos nessa fase de conversas. Nós partimos de um campo também, né, que é o campo da presidente Dilma. Como ele está dividido aqui no nosso estado, temos conversado com o PMDB, com o PSB, com o PT, com o PSD e aliados, né, para poder formatar. Como esse plano, esse campo está dividido, nós estamos tendo a tranquilidade de conversar com cada um e vendo aquele que pode melhor ajudar o nosso projeto. Mas né? Pelo jeito que você está falando, está tudo em aberto ainda. Está em aberto, mas a gente certamente, um balizador muito importante, o nosso melhor projeto é aquele que viabilize a eleição, né, da nossa bancada na Assembleia Legislativa.
E o senhor não tem ideia ainda não, de qual? Eu acho que nos próximos dias, se tiver essa bola de cristal... Você vai concorrer? O partido colocou o nosso nome como dos pré-candidatos, o que não está fechado ainda, nós estamos em debate, né? Estamos debatendo... Mas é possível que você possa concorrer? Se o PCdoB precisar, de forma alguma, me negarei a participar do processo, na condição que o PCdoB entender, há uma leitura prévia, né, fruto dos nossos debates, de que a gente contribuiria na nominata de estadual, mas não está, assim, absolutamente fechado. A candidatura é essa que só será confirmada nas convenções partidárias. Convenção de 30 de junho, já está marcada. 30 de junho vai ser a convenção do PCdoB. Do PCdoB. É isso. Já convocado. Eu queria agradecer o vereador Jorge Câmara, do PCdoB, pela presença aqui no RN Acontece. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com você e seus telespectadores. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Na sequência, vocês vão ficar com Boa Tarde, Cidadão, e eu estarei de volta aqui amanhã com o RN Acontece. Quero contar com sua audiência. Até lá.